uma petição foi enviada à Organização dos Estados Americanos para suspender o despejo das famílias da ocupação Lanceiros Negros. O grupo está instalado no prédio onde funcionava um hotel no centro de Porto Alegre. Uma decisão da Justiça autoriza a reintegração de posse. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a coordenadora do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, a Nana Sanches, e a advogada autora da ação, Marina Rosa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos primeiro entender, né, como foi feita essa petição e até onde a OEA pode agir nesse caso. Marina. Bom, a petição foi feita, no primeiro momento o pessoal do MLB nos convocou e vários apoiadores se disponibilizaram a elaborar essa petição. Todos nós, acreditamos 5 colaboradores, todos nós já tínhamos alguma experiência em litigância internacional, trabalhado com tribunais internacionais. O que nós buscamos apresentar e como é que funciona? A gente denunciou, e aí é uma denúncia de uma solicitação de medida cautelar para que as famílias continuem no local e que elas não venham a sofrer violações à sua vida e à sua integridade, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão que seria semelhante à atuação do Ministério Público no âmbito da OEA. O que a comissão pode fazer, o que a comissão já tem feito? A comissão pode determinar que o Estado brasileiro, e a gente trabalha com o Estado brasileiro e não com o Estado do Rio Grande do Sul, nem com o município de Porto Alegre, que o Estado brasileiro venha a tomar todas as medidas necessárias para que os moradores da ocupação não sejam colocados novamente na rua. E essas medidas, ao fim e ao cabo, elas são bastante úteis e bastante cumpridas pelos estados quando a gente analisa e compara com as sentenças, com o que é ditado no âmbito internacional. Por exemplo, a gente tem medidas já com caráter cautelar em relação aos presídios de São Paulo, ao presídio central, à fase de São Paulo, ao presídio penitenciário Rio Branco, todas elas buscando amenizar a situação para que isso não se torne um caso maior, uma exposição ainda maior do Estado em relação ao não cumprimento das suas obrigações no plano internacional. Bom, e sobre isso, até eu gostaria da tua participação, né, a tua experiência no movimento, o que tu pode nos relatar, porque essa denúncia relata a ineficiência do Estado brasileiro quanto ao problema de déficit habitacional. Isso é uma realidade, né, a gente vê a ocupação Lanceiros Negros já esteve em outro momento na mídia e a gente vê outras ocupações também, só estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre e região metropolitana. Então dá para imaginar no Brasil a realidade que a gente vive quanto a esse déficit. Ele é muito grande, essas famílias realmente estão nessa situação de não saber realmente para onde ir e não tem amparo nenhum do governo. Sim, de acordo com o IBGE, são mais de 6 milhões de pessoas nessa situação. E são várias categorias que vão fazer o déficit habitacional, né? Coabitação, muitas pessoas morando numa casa, uma casa feita de materiais improvisados, em locais improvisados. E a gente vê isso em todas as metrópoles do Brasil. 6 milhões de pessoas são muitas pessoas, né? Morando em condições precárias. O que a gente conseguiu ver com a Lanceiros é que em nenhum momento o Estado deu nenhuma resolução para as famílias. Na verdade, o processo demorou tanto tempo porque o Estado se negou a dar um abrigo provisório no momento da reintegração de posse, da saída das famílias. Então, o processo durou 1 ano e 7 meses. O que aconteceu com a desapropriação na noite do dia 14 de junho, começa que a desapropriação foi feita, né, o despejo foi feito de noite, então cheio de irregularidades, sem várias participações de órgãos que deveriam estar. O que se mostrou, e as imagens vão mostrar, não é o que eu estou dizendo, é que dependendo da forma como o despejo ele é feito, ele pode causar a morte de uma pessoa, né? Dentro da Lanceiros foram jogadas bombas de gás lacrimogêneo e muitas crianças vomitaram, passaram mal, sim, adultos também. Se tivesse uma pessoa em condição de doença, né, uma pessoa idosa numa condição mais precária, né, e mal, poderia ter acontecido uma tragédia. Corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro daquela noite, especificamente, era uma noite muito fria. A gente não está vivendo essa realidade hoje, né, como a gente acabou de ver na previsão do tempo, mas era uma noite muito fria. Esse era também um dos argumentos para que não acontecesse daquela forma, né, com violência, e uma violência que ia levar essas pessoas a ficarem desamparadas numa noite extremamente fria com crianças. Sim, e a gente ficou na rua, nós fomos levados para um depósito, que era o depósito onde foram levadas os pertences, né? Foram levadas também as famílias. E a gente disse que sofre 2 integrações de posse naquela noite, porque
O abrigo, que na verdade era esse depósito, a gente só podia ficar lá 24 horas. Depois de 24 horas a gente teria que sair porque teria uma outra atividade lá. Então, a gente sabe que abrigo provisório a gente não precisa, sabe? Abrigo provisório é as pessoas que moram embaixo da ponte na entrada da cidade de Porto Alegre. Ninguém precisa de mais pontes e lugares provisórios. O que a gente vem lutando há 2 anos é por uma política habitacional que deve ser cumprida principalmente pelo município, com aporte, com ajuda de investimentos do Ministério das Cidades. E existe esse investimento, mas Porto Alegre segue carecendo de uma política habitacional que, de fato, termine com o déficit habitacional. Existe alguma explicação? Vocês podem me ajudar a poder entender se existe uma verba, se existe um processo e por que não é implantado em Porto Alegre? Tem como a gente explicar? Vou pedir para desenhar, porque é difícil da gente conseguir entender se existe, se não está lutando por essa verba, por exemplo, se já tem um ministério especificamente que vá distribuir isso e Porto Alegre vive essa realidade que não é de hoje. Olha, eu acho que tem 2 fatores. Um é que, historicamente, por exemplo, departamentos ligados a fazer o saneamento básico são departamentos onde há muito desvio de verba, né? O DEP está aí para mostrar isso. Então, acho que essa é uma primeira questão. A gente falou ontem sobre a operação da polícia sobre o DEP, né? Sobre as fraudes. Então, acho que começa aí. E uma outra questão é o planejamento urbano e essas políticas habitacionais estarem totalmente ligadas a um setor privado que também não quer resolver o problema habitacional, mas são empreiteiras que querem lucrar e empreiteiras que também estão envolvidas aí em casos de corrupção, com diretores presos e tudo mais. Então, o que falta, na verdade, eu acho que a ocupação não ser os negros, as famílias materializam isso, é vontade política de fazer com que as pessoas não precisem morar na rua ou em ocupações que tenham uma política habitacional. E hoje não tem, pode ser que o prefeito sente aqui algum dia e diga que tenha. Normalmente são feitas cooperativas, então que as pessoas pagam as suas casas, não é uma política pública de moradia social. E isto não existe na nossa cidade. Bom, vou deixar o espaço para a prefeitura, se quiser se manifestar e rebater essas afirmações, por favor, o espaço está aberto. A Prefeitura de Porto Alegre costuma, através dos seus secretários, participar do programa. O espaço está aberto, mas hoje a gente está conversando com vocês, meninas, e a partir do que a gente relembrou agora, no dia 14 de junho, daquela noite fria, toda aquela violência, tudo aquilo que aconteceu, que comoveu a sociedade, independente hoje. A gente tem no Brasil uma disputa ideológica, né, bem polarizada, mas naquele momento a gente via nas redes sociais, eu pelo menos percebi isso, nos meus amigos mais próximos, independente da sua posição política, todos repudiaram o que aconteceu naquela noite. E isso foi relatado, Marina, entrou nessa petição? Sim, a nossa petição ela trabalha com 2 pontos. A gente trabalha com o direito à moradia, sem dúvida, mas com aquilo que o direito à moradia ele pode prover. O que ele pode prover? No final das contas, ele pode prover a vida digna para o indivíduo, até porque, como comentaste, o dia era de 10 graus, semana passada a gente teve temperaturas de 1 grau na cidade, e uma pessoa na rua a 1 grau, a gente tem notícias, e são notícias seguidas de morte por hipotermia, e ao mesmo tempo a gente busca alegar que a moradia digna, que a existência de moradia, ou a inexistência dela, mais especificamente, ela viola também a integridade. E a gente trabalha no plano internacional com integridade física, psíquica e moral. Então, a petição ela é embasada em 2 direitos. O direito à vida, previsto no artigo 4º da Convenção Americana, da qual o Brasil é parte, e o direito à integridade pessoal, artigo 5º. A gente alega que sem a moradia digna, essas pessoas correm o risco, e aí por isso uma medida cautelar, de ter a sua vida e a sua integridade em risco, e essa integridade é agravada pela forma como essas pessoas foram desalojadas. Sim. Eu quero lembrar que você de casa pode participar com opinião e questionamentos, perguntas para as nossas convidadas, pelo 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp. Mensagem de texto, por favor, 99588-2374, manifeste a sua opinião ou faça uma pergunta por mensagem de texto. E a primeira já chegou, é o Vinícius, da Cidade Baixa. Boa noite. Por que invadir um local ao invés de requerer através de uma cidadania social que é disponibilizado há algum tempo pela Prefeitura através do DEMAB para dar moradia a quem não tenha? Ademais, o governo alegou em outra invasão que o movimento não aceitou moradias ofertadas na Grande Porto Alegre.
Por quê? Na verdade é o Marcos Vinícius, desculpa Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao programa. Né? Essa é uma questão, até vou avançar, outros debates que nós já promovemos, outras pessoas manifestaram, olha, mas às vezes a prefeitura oferece, mas a localização não é adequada, ou pelo menos para quem está recebendo essa oferta. Isso existe, isso está dentro da política que essas pessoas precisam, querem, demandam? Olha, existe um auxílio do DEMAB, que é de em torno de R$400. Inclusive, a gente ocupou o DEMAB no ano passado porque esse recurso estava sendo atrasado, Sim. não estava vindo. E ainda assim, né, com R$400, alugar uma moradia para uma família é um pouco difícil. E ele tem um caráter temporário, não é uma política habitacional. Sim. E até eu gostaria de saber do Marcos Vinícius quando que o governo ofereceu habitação, porque a única coisa que nos foi oferecida era sair do prédio, era ir para a rua. Não existe, por exemplo, uma oferta de um conjunto habitacional numa zona periférica de Porto Alegre, mais afastada? Não, existe uma lista de 50 mil pessoas, 54 mil pessoas do Minha Casa Minha Vida, se inscreveram no Minha Casa Minha Vida em 2009. A gente não quer passar essas pessoas, elas têm tanto direito, né? Mas existe toda essa lista e essas 54 mil pessoas também não têm para onde ir. A gente, numa situação, principalmente perder todas as nossas coisas em enchentes, não teve opção. A gente não ocupa necessariamente porque quer, é uma forma de reivindicar nossos direitos e sanar de imediato esse problema que é passar frio ou ter que morrer de frio porque não tem casa, porque é sem teto. Em nenhum momento, Marcos Vinícius, foi nos oferecida uma política habitacional e nem a longo prazo. Em 2050 vai ter algo para vocês, já que vocês estão cadastrados sob o número tal, tal, tal. Não teve isso, não teve nada. Era ou a gente passar pela violência do frio ou da brigada militar. A gente resolveu que ia resistir. Bom, Marina, a gente falou no início da conversa qual era a expectativa, mas vamos recapitular e deixar bem marcado, né? Qual a expectativa com essa petição? A expectativa, primeiramente, com a petição é tornar um pouco mais público, tornar internacional a causa que não é só de Porto Alegre. Como a Nana comentou, é um problema, é um déficit habitacional do país. Então, a gente torna público, a gente leva a um organismo internacional que, querendo ou não, tem alguma influência no Estado brasileiro para ver se a gente consegue sanar e implementar reuniões políticas para modificar essa situação. No caso específico da Lanceiros, a gente pede para que, em primeiro lugar, as famílias não sejam desalojadas novamente. Se forem desalojadas, então que voltem para o prédio de onde elas saíram. Porque se a gente não coloca ninguém em nenhum lugar, a gente vai ter a violação à integridade, à vida dessas pessoas. Além disso, como a Nana comentou, a gente não tem um local adequado para que essas famílias possam ir. A própria diretora da FASC de Porto Alegre comentou que eles tinham 2 vagas. 2 vagas para 200 pessoas, como é que a gente vai trabalhar com isso? Não tem o que fazer. Então, a nossa expectativa é, no primeiro momento, que a gente consiga reverter a situação, ou barrar a situação, e também que se torne, que se possa discutir isso mais amplamente. Até porque esses organismos internacionais, eles têm reuniões periódicas e, com o recebimento da petição, a nossa intenção é levar para uma dessas reuniões periódicas o problema do déficit de moradia no Brasil. Bom, Nana, vamos diferenciar. A gente citou na nossa conversa aqui, por exemplo, pessoas que optam, né, em morar na rua, são moradores em situação de rua. A gente vê o problema do crack muito forte na capital, as pessoas vivendo em barracas improvisadas, embaixo da ponte, como tu citaste. Vamos diferenciar quem são essas pessoas que estão na ocupação Lanceiros Negros, para as pessoas não confundirem e saberem que cada um está numa situação diferente e demanda algo diferente. Bom, a maioria são pessoas que trabalham, existem pessoas que estão desempregadas. Quem está sem emprego, a gente tem uma central de serviços. Sim. Essa central de serviços dispõe de serviços, então, para quem trabalha com limpeza, quem cozinha, motoristas, pessoal que mexe com elétrica, auxílios, assim, gerais. Então, são pessoas que, por diferentes razões, têm diferentes histórias de vida, não conseguiram mais pagar o aluguel, moravam de favor, acabaram numa situação, sendo despejadas, numa situação de rua, mas não querem ficar nessa situação. Então, são pessoas que estão buscando um direito que é garantido pela Constituição, né? Não,
Acho que a gente tem que ter um respeito também e também tem que ter uma política para essas pessoas que são usuárias de drogas e que não pode ser tratado, né, dando mangueirada de água nessas pessoas. Tem que ter uma tentativa de, né, das pessoas saírem desse problema. Mas não é o caso, né? A ocupação Lanceiros Negros, a gente tem várias regras na ocupação. E uma delas é sobre o uso de drogas, né? A gente não tolera isso na ocupação. Bom, a gente está vendo algumas fotos do local e vamos entender também por que esses locais foram escolhidos, né? Tanto o primeiro, né, e agora esse segundo, que era um antigo hotel, né? É uma propriedade privada, é esse? Sim. Os dois prédios estavam abandonados, né? De acordo com o Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001, toda propriedade urbana tem que exercer uma função social. Então, de moradia, cultura, lazer, educação, saúde. Esses dois prédios não estavam cumprindo função social. O hotel estava fechado há mais de 2 anos e o do Estado há mais de 10 anos. Eram prédios que a gente encontrou, né, degradados, sujos, com insetos, e que a gente vai transformando numa casa, limpa, cuida e tenta promover também nesses espaços atividades públicas, culturais, importantes para a cidade, que resgatem nosso próprio histórico, tanto de luta por moradia como da própria cidade de Porto Alegre, né? E a gente teve que ocupar o segundo prédio porque a gente já decidiu que não vai ficar na rua, nem vai voltar para as zonas, né, onde existe guerra de tráfico nas periferias. As famílias não querem isso para si e para seus filhos. Então a gente voltou a fazer, né, a ocupar essa propriedade que estava fechada, né? É um hotel que está dentro de uma lista de 12 hotéis que estão vazios em Porto Alegre desde a Copa, alguns antes, inclusive. Bom, quem quiser ajudar o movimento, a gente sabe que a primeira demanda é a habitação. Se a gente não conseguir, eu sei que tem muita gente em casa que quer ajudar, mas obviamente não tem o que oferecer nesse quesito. Não tem um espaço, não tem um lugar para oferecer para essas pessoas morarem. Mas podem ajudar. Eu vi que vocês fazem diversas atividades, como tu citaste agora. É possível que as pessoas sejam voluntárias e possam participar do movimento para ajudar essas famílias de qualquer forma? Sim, e de várias formas. A gente tem campanhas de doações de alimentos e de roupas. As coisas que não são usadas pelas famílias a gente distribui para pessoas em situação de rua do centro de Porto Alegre. Então, sempre na frente da ocupação tem algumas roupas para doação. Mas a gente recebe também, principalmente, roupas de inverno e de criança. Sim. A gente tem um comitê de apoio à ocupação que se reúne regularmente. Também a gente pode, entrando em contato ali pela página da ocupação Lanceiros Negros Vivem, pode conversar com a gente. E além disso, tem essas atividades, se eu puder fazer o convite. Por favor. Sexta-feira vai ter uma cúmbia na ocupação, é a cúmbia de rua. É uma forma da gente estar fazendo uma resistência e de estar chamando mais pessoas para conhecerem a ocupação, para conhecerem as famílias. A gente vê que existe um pouco de receio, um pouco tabu. E aí, de repente, quando as pessoas conhecem as crianças, as famílias, veem que são pessoas que não tiveram tanta sorte na vida, mas que trabalharam muito e nunca tiveram uma casa, pessoas idosas, pessoas jovens. Então é importante fazer essas atividades para que as pessoas conheçam melhor quem vive lá de fato. Sem dúvida. Se você não tem nada para oferecer também, um pouquinho de atenção indo, participando sexta-feira, né, tornando essa festa uma festa grande. O objetivo dela é chamar a atenção. Quero pedir para botar na tela mais uma vez, a gente está vendo a página aqui do movimento, eles já vão colocar, mas só pela página ou existe outra forma de contato? Agora sim, está ali. Ocupação Lanceiros Negros Vivem, né, o MLB-RS, está ali a página no Facebook. Existe uma outra forma de contato? A principal com certeza, é a página na internet, ali por mensagens, a gente consegue falar com bastante gente, tem recebido, né, bastante apoio, as pessoas perguntando onde levar as doações. É na Rua dos Andradas, 885. Pode repetir? Rua dos Andradas, 885. Bom, agora, quando a gente vai ter uma resposta da OEA? A expectativa é para quando? Nossa expectativa é para em torno de entre 15 e 20 dias. Nós já estamos com contato com a OEA e nós esperamos que saia uma decisão positiva, principalmente nesse período. Até lá, tu acha que a justiça, a partir de tudo que está acontecendo, desde o movimento na rua, sexta-feira, quanto à petição,
É possível que a gente possa sensibilizar as nossas autoridades? As nossas autoridades já deveriam estar sensibilizadas, né? Sem dúvida. Por todos os, não só pela situação, mas por tudo aquilo que o Brasil adota no plano internacional, porque no plano internacional o Brasil é muito cumpridor de direitos humanos. Ele aceita tudo, ele adota tudo, mas na hora de implementar a gente encontra uma certa dificuldade. E aí, essa dificuldade a gente já poderia ter resolvido se o próprio judiciário exercesse aquilo que a gente chama no plano internacional de controle de convencionalidade. O que é isso? É a gente analisar a nossa legislação e ver se ela está de acordo ou não com o direito internacional. Não estando de acordo, a gente tem que adequar ela na hora da decisão. Então, na hora da decisão de despejo, a gente poderia ter, sim, feito uma decisão diferente. Se era inevitável o despejo, então que não tivesse sido aquela hora, não tivesse sido naquelas condições. Que tivesse respeitado o mínimo que se exige e que tem que se respeitar. Que o Conselho Tutelar tivesse sido intimado, que as famílias tivessem sido notificadas com uma antecedência suficiente, coisa que não aconteceu. Então, pode ser que a gente tenha uma resposta positiva do judiciário e pode ser que não. Tudo é possível no judiciário brasileiro, né? Bom, meninas, antes da gente se despedir, o Jair de Gravataí, seja bem-vindo, Jair. Boa noite. Esse pessoal desse movimento sem terra, sem teto, ninguém trabalha ou eles querem moradia de graça ou tem político no meio desse movimento? É o questionamento do Jair. Nana, por favor. Bom, eu sou estudante, Jair, eu não sou candidata a nada. Eu estudo, inclusive eu faço doutorado, inclusive, sobre os problemas de moradia no Brasil. Estudo, trabalho, as famílias que estão lá trabalham. É importante as pessoas conhecerem a nossa Constituição para saberem que existem movimentos sociais e que eles lutam por direitos, inclusive pelos direitos do Jair. Então, Jair, é importante ler a Constituição, saber que a moradia, inclusive, é um direito que deve ser garantido, né, pelo Estado. E não é que a gente queira coisas de graça, não. O que a gente quer é um direito garantido. Bom, meninas, quero agradecer a presença de vocês terem aceitado o nosso convite para discutir essa situação, uma situação muito delicada. Eu quero lembrar que a Prefeitura de Porto Alegre está com espaço aberto para estabelecer o diálogo. Primeiro vamos começar pelo diálogo, coisa que a gente não viu no dia 14 de junho. Vamos começar por isso, pelo diálogo. Eu sei que a situação é difícil no país, todo mundo compreende a crise que a gente passa, mas no começo da nossa conversa a gente apontou, acho que a principal causa desse problema, tanto os direitos da Constituição que não são respeitados, muito passa pela corrupção que a gente vê no nosso país. Arrecadar dinheiro, o governo não para de arrecadar, a gente tem sentido isso no bolso, qualquer cidadão tem sentido. Agora, a gente precisa aplicar isso corretamente para garantir o direito de qualquer cidadão brasileiro. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela luta de vocês. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas.